Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, onde você será convidada a explorar o seu interior, a nutrir sua autoestima, a abraçar a sua aparência e essência com amor e leveza. Aqui vamos conversar sobre saúde, sobre amor próprio e sobre os desafios da nossa jornada de autoconhecimento. Estão preparados? Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve. Mais uma vez estamos aqui no nosso cantinho, no nosso momento, né? Onde a gente vai falar de autoconhecimento, de sentimentos, falar do mais íntimo do nosso ser, né? De coisas que a gente sente e não sabe explicar. E aqui é o nosso momento da gente tentar compreender, né, com um pouco mais de lucidez o que acontece com os nossos sentimentos. Bom, no dia de hoje eu quero dividir com vocês, a gente vai falar um pouquinho, vai explorar um pouco sobre uma sensação muito comum. Boa parte de nós já sentimos ou vamos sentir, né, isso em algum momento. Sabe aquela sensação que a gente tem de que a gente não é boa o bastante? Que a gente podia fazer melhor? Ou aquela sensação de não merecimento, que parece que eu não mereço aquelas conquistas que eu estou agora, né, colhendo. Aquela sensação de que eu sou uma fraude, de que a qualquer momento alguém vai descobrir isso, então eu tenho que me esforçar mais ainda. Esse conjunto de sensações e outros também que depois eu vou trazendo para vocês, a gente consegue caracterizar a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor. Vou falar um pouco mais da impostora, por quê? Porque essa síndrome ela é muito mais comum em mulheres. Então, boa parte dos casos, né, que a gente percebe esse conjunto de complexo, né, de sinais, de sintomas, de pensamentos, sentimentos, acontecem com as mulheres. A síndrome da impostora, ela é uma desordem psicológica em que a pessoa questiona constantemente suas habilidades, suas conquistas, suas capacidades. É como se ela não reconhecesse o esforço que ela faz para conquistar alguma coisa, o empenho, enfim, ela não consegue se reconhecer. E ela tem muito medo de que as outras pessoas também percebam isso, né? Percebam que ela não é tão boa assim. Então é uma pessoa que geralmente ela se cobra muito, ela vai muito perto aí, ou já ali no perfeccionismo, na hora de entregar um trabalho, na hora de fazer alguma coisa. E também é aquela mulher que ela vai sempre estar num constante conflito, né? Aonde ela quer chegar com aonde ela acha que pode chegar. Então, ela tem muita dificuldade, às vezes, de entender que ela já está caminhando, né, rumo àquilo que ela deseja. Então, é uma pessoa que geralmente não consegue receber elogio. Então, quando alguém elogia, traz para ela uma sensação de estranheza, sabe? Como se ela fosse uma fraude mesmo, como se ela não fizesse mais do que a obrigação dela. Então, às vezes, até vamos pensar numa coisa mais simples, né? Então, eu elogio aí a sua roupa. Nossa, que blusa bonita está usando. Qual seria a sua resposta? Obrigada, né? Obrigada. Ai, também gosto tanto dela, né? Ou então seria, imagina, tá batida já, dizei tantas vezes. Imagina, né? Você não recebe o elogio, você não entende. Às vezes a pessoa olha para você e fala, né? Nossa, que cabelo bonito. Imagina, nem lavei hoje. Não. Então é aquela sensação de que você não merece receber aquele reconhecimento do outro e também, claro, aí de você, né? Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez em 1978. Duas psicólogas norte-americanas criaram esse termo, né? Então elas começaram a perceber essa repetição em algumas mulheres dessas sensações e começaram a pesquisar sobre isso, a estudar sobre isso e percebeu que não fazia parte apenas ali da sociedade delas, mas que era algo muito maior. Eu pesquisando sobre esse tema, né, então eu descobri que várias personalidades que a gente talvez aí até
valoriza muito, a gente admira muito, também sentiram isso, né? A Michelle Obama, né, há pouco tempo ela falou sobre isso, o quanto, né, às vezes mesmo ela sendo essa mulher, né, tão reconhecida mundialmente, tão fantástica, de vez em quando ela sente essa sensação, né, de que ela não tá fazendo melhor, de que ela não é tão boa assim como as pessoas falam, né? Então, essa sensação, às vezes, ela vai te consumindo, né? Ela vai trazendo para você ali até mesmo um adoecimento, uma crise de ansiedade, uma baixa autoestima, um complexo de inferioridade. E você, às vezes, com todo o potencial que tem, você pode ir se bloqueando para ir para o próximo passo, né? Então, às vezes, você tem chances de, por exemplo, subir na carreira que você tá, ou você pode fazer algo a mais do que você já faz, você tem potencial para isso. Mas a impostora fica ali, né, no seu ouvido, não, mas ó, você vai dar conta? Ó, é difícil, olha, se você subir mais, se destacar mais, vão descobrir que você é uma impostora. Então essa síndrome, ela é muito comum, né, mas muito pouco falada. Até porque as mulheres têm muita dificuldade, às vezes, de falar isso em voz alta, né? Teve um estudo que foi feito numa empresa multinacional, onde eles fizeram, né, com todas as mulheres ali, eram mais de 700 mulheres, e a maioria delas eram mulheres que já estavam ali no mundo dos negócios, né, então executivas, CEOs, mulheres, né, que têm cargos assim, de destaque, né. E o interessante é que dessas mulheres, 75% delas, né, declararam que já sentiram essa sensação em algum momento da vida, né? 56% das executivas, elas temem que as pessoas ao redor delas não acreditem que elas são capazes de fazer o que elas já fazem, né? Do que elas já fazem. Então, assim, essa síndrome, essa sensação, ela tá em todo mundo. Então, pode acontecer desde com uma adolescente que está começando a se preparar para o vestibular, ou até mesmo com uma pessoa que já está ali madura na sua vida pessoal, madura na sua vida profissional, na sua vida pessoal, profissional, né? Então, assim, essa síndrome, ela pode atingir todos nós. Eu acho que todo mundo já sentiu ela em algum momento, né? E muitas vezes a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Depois eu vou deixar para vocês, né, abaixo do vídeo, o link desse estudo. Eu acho que vai ser bem interessante, se você conseguir ler. Se você puder, né, entra lá depois no site para dar uma olhada. E por que eu falo que é tão importante a gente entender e aprender a lidar, às vezes, com essas sensações? Porque é algo que está muito enraizado em nós, né? Então, Fátima, de onde vem essa síndrome? Por que eu sinto isso, né? Por que às vezes eu me sinto dessa forma? Geralmente, a síndrome da impostora, essa sensação, né, de não ser boa o bastante, ela é criada ali na nossa infância. Então, na nossa infância, a gente vai construindo também a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E muitas vezes o ambiente que a gente viveu não nos proporcionou esse fortalecimento da nossa autoestima. Então, por exemplo, né, uma infância onde você recebeu muita cobrança, onde quando você fazia algo, os cuidadores ali respondiam mais ou menos, né? Tipo, você não fez mais do que sua obrigação. É como se todo o trabalho que você fizesse, todo o esforço que você fizesse, não tivesse valor. Então você aprende que para você conquistar alguma coisa, tem que ser difícil, você tem que se esforçar o tempo todo. E aí quando alguma coisa boa acontece, você não consegue reconhecer o seu esforço, você não consegue reconhecer o quanto você se esforçou para chegar até ali. Você esquece tudo isso e começa a se achar um fracasso, achar que as pessoas vão saber que você é um fracasso, vão saber que você não é tão boa assim. Então você não começa nem a criar tantas expectativas, né? Ou cria muitas expectativas ali, te forçando a sempre se esforçar mais, né? Então essa síndrome, esse sentimento, ele vem muito ali do que a gente aprendeu, de como a gente foi formado, né? É algo que a gente consegue melhorar? Consegue. Depois eu vou dar algumas dicas para vocês aqui também no final do vídeo. Mas é muito importante que primeiro você consiga identificar, né, qual é a voz que você escuta, né?
Qual dessas frases que eu falei, ou outras que vêm aí na sua cabeça agora, qual delas é mais forte? E tentar entender de onde vem isso, né? Mas geralmente é isso, é a infância da gente que vai nos formando a nossa autoestima, vai nos ensinando o quanto de valor a gente tem, né? Outra coisa também que acontece é o contexto social, né? Eu acho que por que isso acontece na maior parte de mulheres, né? Porque nós mulheres estamos já, né? A gente vem lutando durante um tempo para ter uma posição de destaque, né? Então, essa mulher que sempre foi considerada inferior, sexo frágil, incapaz, ela, às vezes ela volta, né? No sentido de ainda colocar pra gente ali em xeque, será que realmente eu sou boa, como eu falo? Porque me disseram tantas vezes que eu sou frágil, me disseram tantas vezes que eu sou inferior, será que realmente eu sou? Então, o nosso contexto social também influencia bastante, né? Nessa sensação da gente ter sempre que provar. Teve um estudo que eu vi também que falava mais ou menos assim, né? Que quando existe uma vaga, por exemplo, de emprego, que vamos colocar que tem 5 requisitos, né? Se um homem para se candidatar para essa vaga, se ele preenche 3 requisitos, ele já se arrisca, ele se coloca ali e fala, não, vou tentar essa vaga. Uma mulher, se ela não tem os 5 requisitos, ela tem dificuldade de se colocar, né? Se colocar para aquela vaga. Porque ela acha que ela não vai ser boa o bastante, ela não vai estar no mesmo nível. Então, nós mulheres crescemos com essa ideia de que a gente tinha que ser boa em tudo, né? Até essa ideia que as pessoas têm de que mulher consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo que os homens, eu acho que isso traz pra gente uma autocobrança muito grande. Então, nossa, a gente tem essa ideia, né? Criou-se até como se fosse uma imagem dessa mulher que ela consegue segurar o bebê, fazer comida, olhar a roupa. Talvez a gente consiga, mas é muito cansativo, é muito difícil. E os homens, eles ficam totalmente tranquilos, sem cobrança de saber que eles vão ou olhar a criança, ou ajudá-la na cozinha, ou olhar a roupa. Então, assim, os homens, eles conseguem lidar muito mais com a limitação que eles têm. Sim, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eles conseguem lidar com isso sem tanta cobrança, pelo menos aparentemente, né? Nós mulheres criamos essa ideia de que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo e isso gera uma cobrança muito grande. Então acho que todas essas coisinhas começam a trazer pra gente esse questionamento, né? Será que eu sou boa? Será que realmente eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu mereço essa coisa boa que está acontecendo comigo? Então, muito dessas sensações que a gente tem começa lá na infância, né? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre quais são as características, tá? Eu vou focar em algumas principais para ajudar você, né, a identificar, para você se perceber também dentro de alguma delas ou não, mas quanto mais você sabe sobre você, mais ferramentas, mais estrutura você tem para lidar com aquilo que você quer melhorar, com aquilo que não te faz tão bem, né? Então, uma das características da impostora é um aspecto muito de perfeccionismo. Então, tudo que essa pessoa entrega tem que ter um padrão, assim, né, de excelência. O problema do perfeccionismo é que ele não existe, esse perfeito que ele cria na cabeça dele não existe. Então, é algo que ele sempre precisa fazer melhor. Ele não tem aquela sensação de, olha, nossa, que maravilha que eu fiz. Não, tá bom, mas não podia ser melhor. E essa autocobrança vai gerando muita ansiedade, né? Então, geralmente o perfeccionista, ele tem um pouco também dessa impostora, né? Ou a perfeccionista tem um pouco dessa impostora dentro dela. Não tô dizendo que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito, não, mas aquele perfeccionismo muito excessivo. Também essas pessoas, elas são muito autoexigentes, então elas exigem muito de si o tempo todo, né? Elas não conseguem descansar, elas não conseguem relaxar. Sempre eu tenho que ser produtiva, eu sempre tenho que estar entregando algo. Às vezes acontece até na nossa casa, né? Então você não consegue sentar e assistir uma TV. Ah não, porque senão vão achar que eu não faço nada, mas você já fez um monte de coisa, não tem por que acharem que você não fez nada. Então, assim, às vezes que aquela cobrança, aquela culpa o tempo todo, né?
Essa pessoa também, isso é muito legal, ela dá uma atribuição muito grande à sorte. Então, digamos que ela passou no vestibular da USP ou da Unicamp, ou alguma muito concorrida, passou no vestibular, né? Passou na faculdade, tá lá. Ela não consegue entender que ela é inteligente, que ela se esforçou, que ela é capaz. Quando alguém elogia, por exemplo, ela fala assim, eu passei, nem sei como, nem estudei tanto assim. Como assim? Você não estudou tanto assim? Você está se esforçando, você é inteligente, enfim, tem muita coisa que vai acontecendo aí dentro, né? Ou então você tem um cargo de responsabilidade, ou você ganhou, né? Ganhou não, a gente fala ganhou, né? Você conquistou uma promoção e você fica com essa sensação de que ganhou. Ganhou por quê? Você fez o sorteio? Ou você teve que se destacar, ou você teve que merecer merecer esse papel que estão te entregando, né? Merecer esse lugar que estão te dando. E não, né? A pessoa fica achando que é sorte, né? Aconteceu. Não aconteceu. Você se esforçou, você se dedicou, olharam para você e viram a sua competência. Eu vi uma moça falando sobre isso, ela até fez um livro depois. Ela falando que ela perdeu um cargo que ela queria muito, ela passou por várias fases ali de seleção, ela foi escolhida e ela rejeitou no final, porque quando aquilo se concretizou, né, a cada fase que ela passava, assim, nossa, foi sorte, né? E quando chegou no final, ela não quis a vaga, porque ela achou que não ia dar conta, né? Porque a impostora dentro dela começou a falar, não, imagina, não é pela sua capacidade que eles te querem ali, deve ser outra coisa. Olha, teve algum erro, né? Teve algum erro para que eles pudessem te escolher. Então, é uma pessoa que às vezes ela deixa muito ali a vida dela, né, as conquistas dela, como se fosse apenas sorte. É uma pessoa que tem dificuldade de receber elogios, como eu falei. Então, às vezes, você vai lá, faz um elogio, ela não aceita. É aquela pessoa que ela vai olhar e fala assim, imagina, nem é tudo isso, eu não faço mais que minha obrigação. Não, você faz muito bem o que você faz. É uma pessoa que tem dificuldade de falar de si, de falar das suas coisas, das suas qualidades, das suas habilidades, das suas conquistas, das suas realizações. Tem dificuldade porque parece que se ela falar muito, vão descobrir um defeito, vão descobrir que não é tão boa assim, né? Então é uma pessoa que às vezes ela vai se fechando. E isso faz muitas vezes com que ela não progrida da maneira que ela desejava, que ela alcance aquilo que ela desejava, porque ela vai se reprimindo, se diminuindo, com medo das pessoas descobrirem que ela não é tão boa assim, né? É uma pessoa também que ela sempre vai viver se comparando, né? Então, outro relato que eu vi na internet também, né? Uma moça perguntaram de uma vaga específica para ela, falou, olha, a gente pensou em você para essa vaga, o que você acha? Não, mas eu não consigo, fulano tá mais tempo que eu aqui. Né? Então, às vezes a pessoa ela vai fazer uma comparação no sentido de, olha para o outro, não olha para mim, vai que você me enxerga, né? É uma pessoa que ela quer muito se destacar, mas ela tem medo, tem muito medo, então ela se compara, fulano é melhor que eu, fulano fala melhor que eu, fulano tá na minha frente, e ela esquece de olhar para ela, da capacidade dela. Tá fazendo sentido para você? Tá se identificando com a impostora? Bom, se você tá, respira um pouquinho agora e entenda que isso é apenas uma distorção psicológica, tá? É algo aí na sua cabeça que não tá funcionando legal, é uma ideia que você tem sobre você que é uma ideia equivocada, né? E isso pode ser mudado, né? Então, como que a gente muda isso? A gente muda isso se autoaceitando também, né? Então, primeiro é aceitar. Bom, eu tenho essa síndrome, sim, isso faz sentido pra mim, né? Então, primeiro é aceitar, entender que você precisa, às vezes, normalizar essa sensação dentro de você, né? Depois, você precisa começar a mudar esse diálogo interno. Então, quando vir a vozinha lá dizendo pra você, e se descobrirem que você não faz nada certo? Muda um pouco esse diálogo interno, tá? E se descobrirem que eu sou muito boa nisso? E se eu tentar fazer? E se eu conseguir? E se der certo? Né? Mas foi sorte. Não, foi sorte, peraí. Mas quantas horas eu trabalhei no final de semana para conquistar isso? Quanto eu me esforcei? Até para quem é mãe, eu acho que também sente isso, né? Às vezes o filho, sei lá,
levou uma bronca na escola do professor. O que a mãe pensa? Sou uma péssima mãe, sou uma péssima mãe. Não, você não é uma péssima mãe. Na verdade, seu filho está crescendo e depende da idade, é normal essa forma de expressão dele, você vai trazê-lo para conversar. Você não é, isso não anula tudo de bom que você fez para o desenvolvimento do seu filho, né? Então, às vezes, você olha para alguma realidade e você começa a se questionar. Seja no trabalho, seja em casa, no seu relacionamento. Ah, eu não sou boa bastante para minha parceira, para o meu parceiro. Peraí, vamos ver o caso, né? Então, é você olhar de fora a situação. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu olhar de novo, né? Não, eu me dedico, eu sou responsável, eu ajudo, eu apoio. Não, peraí, né? Se o outro tem alguma questão, alguma dúvida, aí é uma outra coisa. Aí o outro tem que lidar com aquilo, não é você. Né? Então, você precisa entender que você precisa mudar esse diálogo interno. E também compartilhar isso, falar sobre isso ajuda. Né? Eu sempre falo que a questão de ter amigos é algo muito importante, mas tem que ser amigos que vão te ajudar a ver isso com olhos verdadeiros, não com olhos de julgamento também. Né? Então, porque eu vi também vários relatos na internet das pessoas falando, eu fiz um livro. Foi até uma apresentadora que eu vi, ela falou que fez o primeiro livro dela e comentou com os amigos, e aí os amigos, mas livro hoje qualquer um faz. Gente, né, cuidado com o outro, acolhe o seu amigo também, né, e procure amigos que consigam te acolher também, amigos que te conheçam de verdade, né, e também eu acho que falar sobre isso faz parte também do autoconhecimento, então buscar às vezes um acompanhamento psicológico para entender o porquê você age assim com você, para você entender ou para você aprender a lidar com isso, como mudar esse pensamento tão negativo sobre si mesmo, é muito importante. Então, o autoconhecimento, gente, vai te ajudar nisso também, porque o autoconhecimento você vai aprender um pouco sobre quem você é, suas qualidades, seus defeitos também, praticar autoaceitação, auto-amor, enfim, várias coisas dentro do autoconhecimento que te ajudam a olhar para esse fenômeno de forma diferente, né? Porque a síndrome da impostora, esse fenômeno, ele não vai deixar de existir assim, só de você pensar diferente, porque ele já está impregnado em você durante muito tempo. Mas através do autoconhecimento, você vai trazendo outras observações sobre você também à tona. Porque realmente a gente não é bom em tudo, ninguém é perfeito, mas temos qualidades que podemos utilizar para o bem comum, para o nosso bem, para o bem do outro, enfim, tá? Para quem já é muito perfeccionista, criar metas mais realistas, né? Às vezes a gente precisa entender qual é o nosso limite também, para não ficar se esforçando a ponto de trazer esse cansaço emocional, tá? Então procurar realmente trazer para você metas realistas, aprender a lidar com o fracasso. Fracasso faz parte, não tem jeito, a gente tem dias de sucesso e dias de fracasso, mas o que a gente faz com isso é o que muda, tá? Hoje não foi um bom dia, então amanhã vamos lá, né? Deixa eu aprender com os erros que eu tive aqui, próximo dia, vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer com o aprendizado anterior. Então o fracasso, gente, faz parte. Eu vejo hoje muitos adolescentes sofrendo muito com a vida porque eles não sabem lidar com o fracasso. Eles não sabem lidar com a espera, com o não. Os nossos adolescentes, eles foram criados como reis da casa. Minha princesa, meu príncipe, meu rei, né? Aí vai pra vida real e a vida fala assim, filho, aqui você não é príncipe, aqui você não é rei, aqui você é gente. Vamos lá, a vida vai formando essa pessoa e ela se assusta, porque ela não sabe lidar com o fracasso. Então o fracasso, gente, faz parte da nossa vida. Tem dia que a gente fracassa, tem dia que não, tem dia que sim. E o fracasso vem para ensinar pra gente também alguma coisa, né? E praticar também sempre uma autorreflexão, né? Tá, eu tô ouvindo aqui na minha cabeça que essa vaga não é pra mim porque eu não tenho um requisito. Mas será que eu não posso aprender? Eu não sei tudo, mas será que eu não posso aprender? Será que eu não dou um jeito? Então, assim, você vai aprendendo a se conhecer, a se valorizar, a torcer por você. Seja a sua maior incentivadora. Eu vi esses dias de uma moça num podcast, não lembro quem, mas seja a sua maior incentivadora.
né? Então, o autoconhecimento vai te proporcionar muita ajuda aí se você tiver a síndrome da impostora. Então, eu vou deixar aqui o artigo que eu li sobre esse tema para vocês. E para concluir, né, eu acho que é importante frisar que a síndrome da impostora é um desafio comum, mas é possível superá-lo, tá? A gente consegue sair desse ciclo, né? A gente consegue sair, sim. O que a gente precisa é realmente entender que a gente não está sozinho, que a gente pode pedir ajuda, que essa jornada de autoconhecimento é algo que a gente pode fazer com alguém, um amigo de verdade, um companheiro que dê para trocar sobre isso, um profissional, enfim, da maneira que for possível para você, tá? Bom, ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado, né? Que as dicas também aqui façam sentido para você, que você consiga melhorar, sair dessa situação. Aprenda a receber elogio, então na próxima vez que alguém elogiar qualquer coisa em você, você vai falar só assim, obrigada. Só isso, né? Mesmo que a vozinha às vezes vai ficar lá, mas não é tudo isso, não interessa. A pessoa gostou, achou legal e eu tô dizendo obrigada. Vai treinando, sabe? De verdade. Ai, gostei do seu brinco, obrigada. Também gosto muito dele. Então assim, vai treinando, tá? Então se esse vídeo fez sentido pra você, se ele conseguiu te ajudar de alguma forma, eu peço que você compartilhe ele, né, com as mulheres que fazem parte da sua vida, pra gente poder ajudar outras pessoas também a lidarem com a síndrome da impostora. Juntos podemos criar um ambiente de apoio e crescimento. Obrigado por assistir e lembre-se que você é capaz, você é digna, você é merecedora de tudo de bom, de todo sucesso que você conquistar. Beijo grande, até a próxima!